efetivamente agora nós vamos entender um pouquinho sobre como interpretar o exame laboratorial. Esse interpretar o exame, nós vimos até o momento o quê? Valores, importância dos valores de se avaliar, interferentes pré-analíticos, medicação, jejum, dieta, característica do treino. Mas para interpretar um resultado de exame laboratorial, precisa de um valor de referência. Geralmente, os laboratórios colocam um valor de referência baseado em uma população de referência. Só que na população do laboratório, ele está pensando só nisso aqui, ó, uma população saudável, não doente. Nós precisamos levar em consideração que tem que ser uma população saudável, não doente, mas praticante de atividade física. Tá? E aí eu tenho que estratificar também de acordo com a faixa etária. Eu tenho atividade física, a diferença do treinamento, eu tenho jovens, eu tenho adolescentes, eu tenho adultos e tenho idosos. Então, dentro da clínica, a gente tem uma estratificação. E dentro da parte do esporte, eu também posso ter algumas estratificações importantes. E também no quesito homem e mulher. Então, a gente precisa ter uma diferença também de alguns parâmetros, valores de referência para atletas mulheres, valores de referência para atletas homens. Então, a gente tem aí uma série de componentes e ainda tem que avaliar a utilidade desses resultados comparados com o valor de referência, porque muitas vezes nós temos uma variação muito ampla desses valores de referência. Por isso que muito se questiona qual seria o valor ideal, ou seja, quando você pega um resultado de exame, qual seria aquele melhor lugar para você estar, né? Se a gente está falando de um resultado de exames, você deve fugir dos extremos. Não é bom estar muito na ponta inferior, nem bom tá no valor muito superior. Então você está mais situado ao centro da média, é o melhor. Tá? Então só para vocês terem uma ideia, qual que é o grande problema dos valores de referência por conta de todas essas variações que a gente falou? A gente tem uma variação importante entre os atletas. Por exemplo, para a concentração de hemoglobina, que varia em torno de 6,8%. Ou seja, se eu comparar a hemoglobina desse atleta com o valor de referência, né, nós vamos ter uma diferença de quase 7%, que ele carrega somente por a gente ter pego pessoas diferentes. Tá? Então, vou tentar dar um exemplo mais próximo da nossa realidade aqui da atividade física. Todo mundo aqui já deve ter feito composição corporal, não é isso? Fez lá dobras. E aí vocês usam umas equações, não usam? Aí você chega lá e fala assim, olha professor, nós fizemos a sua avaliação de composição corporal e você está com um percentual de gordura muito bom, comparado com todas as pessoas que eu atendo. Aí eu posso ficar contente, posso ficar triste, correto? Pessoal de casa. Se você só atende, por exemplo, você atende lá o quê? Fisiculturista? Pessoal da musculação? Ou os... mais iniciante, até tipo, em galera que corre também. Isso, então tem uma característica as pessoas que você atende, não é isso? Então, se eu tiver bom em relação às pessoas que você atende, teoricamente não é tão ruim, não é isso? Agora, vamos pensar o cidadão que só atende pessoas obesas. Aí ele fala que o meu percentual de gordura está bom em relação a todos que ele atende, para mim não está bom. Então, olha só o risco do valor de referência. Nós estamos comparando um resultado de uma pessoa que está na nossa frente com um grupo que a gente nem sabe qual é. E geralmente esses valores de referência eles são estratificados por populações às vezes até estrangeiras, porque o kit que o laboratório compra vem de fora. Nós produzimos pouco isso. E quem que fez o valor de referência? Ele pegou um grupo lá de pessoas lá do país onde isso foi produzido. Então isso pode ser um problema se a gente estiver falando, por exemplo, de vitamina D. Os valores de referência eles mudam de acordo com a região. Os valores de hemoglobina de uma população, imagina, se eu estou trabalhando com fisiculturistas, com pessoas que praticam treino de musculação, eu tenho uma característica de maior produção de eritrócitos, de hemácias. Isso impacta na hemoglobina. Se a gente comparar o praticante de endurance, já é outra característica. Então, o valor de referência ele é um guia importante, mas nós não podemos ficar presos a ele, porque a gente tem uma variação. Então, olha só que interessante isso daqui. Quando a gente olha a hemoglobina, você vai ver que o valor mínimo para saber que uma pessoa é anêmica é 13. Né?
e o máximo é 18, para saber que você não está com aumento da viscosidade sanguínea. Então eu pergunto para vocês, quem vai ficar anêmico primeiro? Uma pessoa que tem 17 de hemoglobina ou uma pessoa que tem 13,5? Pessoa que tem 13,5. Então, o que é o ideal? É a pessoa ficar mais no centro da média e fugir dos extremos. Então, esse é um problema que a gente encontra dos valores de referência. Leucócitos, vai de 4 a 10 mil. Uma pessoa que tem 4 mil leucócitos tem a mesma imunidade de uma pessoa que tem 10 mil? Não. Mas o valor de referência foi feito com um grupo de pessoas saudáveis, que não tinham queixa clínica, né? E no esporte isso pode fazer a diferença na prática da atividade física. Por isso que a gente tem, né, uma outra estratégia, comparar o resultado, né, do indivíduo com o resultado prévio. Ou seja, desculpa, esqueci de perguntar o seu nome. O Wellington, que foi a pessoa que nos falou aqui da turma que está trabalhando com ele lá, né, dos atletas. Mas antes ele estava me mostrando ali que já tem alguns resultados, não é isso? Algumas pessoas que você acompanha. O que acontece? Quando você acompanha um atleta, um praticante de atividade física, se você tiver um histórico de exames dessa pessoa, é muito mais fácil de você verificar quando ele está fora ou não de uma referência. Então, nós passamos a fazer uma outra estratégia, que é a comparação com os resultados anteriores do mesmo indivíduo. Tá? Então, isso é muito mais útil, porque quando a gente avalia isso, eu tenho menos variação e eu também vou acompanhar ele através de várias coletas. Então, eu vou saber uma linha do tempo. Então, aqui ele está muito mais próximo de uma média, mas nesse momento aqui, ele saiu muito daquela média que a gente estava esperando. Isso vale para a hemoglobina, vale para a CK, vale para os parâmetros de imunidade. Então, se a gente faz um acompanhamento.